Eu vou tomar uma água enquanto você abre para mim o texto que está no livro de João, capítulo 3, e o versículo 16. E nós vamos pensar esse texto nessa manhã. João capítulo 3, versículo 16. Será que alguém precisa abrir a Bíblia para ler esse texto? Parece que não, né? Não. Oxe, Delmir fala, nem vou abrir, eu já sei. Tá, vamos lá, mas deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos acompanhar aqui. Diz o texto, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra de Deus para a nossa reflexão nesta manhã. Irmãos, esse é um texto, Deus, obrigado pela tua palavra, fala conosco. Esse é um texto, para muitos considerado o texto mais famoso das Escrituras. E a despeito de ser o mais famoso, é o mais decorado, mais memorizado. Qualquer pessoa, ela tem esse texto, qualquer pessoa que tem alguma familiaridade com a fé cristã, ela tem esse texto de cor. Se eu chegar e perguntar, começando de Tamandaré, terminando ali meu Deus do céu, Maria Antônia, né? Antonella, eu sabia que tem alguma coisa, Antonella. Se eu perguntar, todo mundo vai dizer que porque Deus amou o mundo e tal. Mas esse texto, irmãos, ela expressa realidades profundas. Sete realidades bem profundas aqui nesse texto, que se nós não entendermos essas realidades, esse texto não terá o efeito total na nossa vida. E é por isso que eu quero te ajudar nesta manhã, te encorajar a entender João 3,16, com a sua profundidade, a despeito desse texto ser comum, mas ele não é um texto só para aqueles que estão, de alguma forma, no início da sua jornada cristã. Pelo contrário, esse texto compreendido como deve ser, ele chega a ser uma terapia para nós. Uma terapia, irmãos, de uma alta voltagem, para nos ajudar a lidar com os nossos dilemas conjugais, com as lutas da solteirice e até mesmo os adolescentes e os jovens. E diga-se de passagem, eu preciso uma nota de rodapé aos nossos adolescentes e jovens hoje. Irmãos, eles estão lindos, irmãos. Meu Pai do céu. Um veio com um fato exponencial. Fique de pé, os dois aí, os três aí da frente. Meu Deus, agora virem para a igreja, virem para a igreja. Essa gravata de Cauê está linda, irmãos. Pode sentar, pode sentar. Irmãos, é o mês da juventude, hein? O mês da juventude está iniciando no alto nível dos jovens. Eu quero vocês todos os domingos do mês da juventude dessa forma. Oi? Exatamente, hoje é dia do adolescente batista, é verdade. E eles estão lindos demais, viu? Olha, nós falamos hoje dos idosos, mas os idosos também estão precisando dar uma olhada para essa juventude aí, e se inspire neles, muito bem. Queridos, voltemos para cá. Eu quero pensar sobre 7 palavras aqui deste versículo que descreve uma realidade muito importante para nós. As palavras são, primeiro, Deus, amor, o mundo, o Filho de Deus, fé, perecer para sempre, viver para sempre. Vocês contaram? 7 palavras, umas compostas, outras isoladas, mas 7 realidades, ideias que descrevem realidades que elas são profundamente necessárias. Primeiro, para nós entendermos de que amor está se tratando, nós precisamos perceber quem amou. E a Bíblia diz que Deus amou. Ele começa a iniciar, olha para o seu texto. Ele disse, porque Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer que este é um discurso de Jesus com um tal Nicodemos.
E Jesus está falando com alguém que, diga-se de passagem, conhecia as Escrituras, embora não conhecia o Deus das Escrituras. E qualquer semelhança com a igreja do século 21 não é mera coincidência, em que muitas das pessoas estão na igreja sem conhecer Deus. Fala-se muito, discursa-se muito, mas a vida das pessoas nos dizem que não conhece. E não há como nós não pensarmos de que Jesus estava falando do Deus do Antigo Testamento, porque Ele era Deus, ou Ele é Deus. Não tem como a gente achar que Jesus estava falando de uma outra pessoa, de uma outra divindade. Jesus estava falando daquele que, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, chega a dizer: eu sou o que sou. Irmãos, Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso, criador e sustentador de todo o universo. Mas a despeito de todo o poder, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal e não meramente uma força distante das nossas realidades. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus sustentador, que não está simplesmente transcendente às nossas realidades, mas Ele é bem imanente. E isso é libertador quando nós começamos a entender que Deus, Ele é pessoal. Isso significa que Ele pensa, que Ele deseja, que Ele sente, que Ele ama e que Ele odeia. Isso significa dizer, irmãos, que o fato dele ser pessoal, Ele também é um Deus moral. Percebe? E no pressuposto da sua moralidade, é a forma com que Ele lida conosco, sobre o certo e o errado. Então, perceba que conhecer a Deus como aquele que diz que é o que é, um Deus que é poderoso, sustentador, mas também pessoal, imanente, um Deus que é moral, um Deus que em seus termos e no seu relacionamento, Ele pauta pelo certo e pelo errado. Conhecê-lo pressupõe andar em retidão. Vocês me entenderam? Estão me entendendo, irmãos? Amém? Então, vamos lá. Vocês precisam me entender. Toda atenção é pouca agora. Eu quero que vocês me entendam. Então, sendo Ele um Deus moral, Ele é inabalavelmente justo. E isso dizendo para nós o quê? Ele faz o que é certo. E todo o valor infinito do que Ele é definido por aquilo que é certo. O que é que eu quero dizer? O seu Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus que negocia o errado conosco. Não é um Deus que deseja nem apadrinha as nossas posturas erradas, seja elas de que ordem for. Relacionamento marido-esposa, pais, filhos, pastor, ovelha. Deus, Ele não apadrinha nenhum tipo de procedimento da nossa parte que foge daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é reto. Fazer o certo, irmãos, que pressupõe conhecer a Deus, tem a ver com a nossa maneira de pensar, tem a ver com a nossa maneira de agir, pautados naquilo que é divinamente estabelecido, naquilo que é escriturariamente estabelecido. Então o que a gente percebe é que esse Deus que ama, que é criador, que é sustentador, Ele nos faz com um propósito, Ele nos cria para louvor do seu nome. Percebe? Deus não te fez para a sua felicidade. Deus te fez para a glória do seu nome. E o fato de nós caminharmos sem nos atentar para esta razão de viver, faz-nos cometer pecado. Então todo homem que vive não para a glória de Deus, vive em pecado. Percebe o que Paulo diz aqui em 1 de Romanos, e o versículo 21?
Paulo diz, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, não lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Percebe? O que faz o homem viver na confusão existencial é falta de honrar e glorificar a Deus. O homem, por mais piedoso que possa pensar ser, se nos seus atos não for idealizado, desejado para a glória de Deus, ele está em pecado. É por isso nós precisamos entender o amor de Deus como Deus estabeleceu para entender. Não com essa filosofia barata, vazia, que as pessoas querem passar para que Deus, porque Deus é amor. Aí pode fazer o que quiser, Deus é amor. Vamos primeiro conhecer quem é esse Deus que ama, para depois viver esse amor. Esse Deus que ama é Deus que reivindica a glória do seu nome a todas as criaturas que Ele mesmo fez. Percebe o que Paulo está dizendo? As pessoas entraram em confusão, as pessoas entraram numa mente obscurecida, porque sabendo algo sobre Deus, eles não o glorificaram, não honraram. Deus por vezes age na vida das pessoas, Deus por vezes faz as coisas acontecerem em torno das pessoas, e as pessoas não reconhecem que é Deus que está fazendo. Qualquer semelhança com a nossa geração não é mera coincidência. E todos nós falhamos, irmãos, quando em nossa vida nós não damos glórias ao Senhor, quando em nossa vida nós não louvamos. Todos nós falhamos. Paulo diz isso em Romanos 3:23. E é por isso que João 3:16 é tão necessário, é tão precioso, porque ela descreve como esse Deus, que é criador, sustentador, pessoal, moral, justo e bom, Ele trata conosco. Segunda palavra que nos chama a atenção é o mundo. Entender o mundo como o mundo precisa ser entendido é libertador também. Ele diz, porque Deus amou o mundo. Mundo, irmãos, significa muito mais do que tudo aquilo que fora criado do universo. O mundo aqui, a bem da verdade, quando João fala que Deus ama o mundo, João está entendendo o mundo como a totalidade da criação caída. João está falando do amor de Deus pela humanidade caída, e não por coisas criadas. Tanto assim, que João 7,7, olha só o que ele diz aqui, para nós entendermos bem o que João está falando sobre o mundo. João diz, o mundo não pode odiar vocês, mas odeia a mim, porque eu testifico sobre ele, que suas obras são más. Percebe que isso é Jesus falando, João relatando, mas o mundo pelo qual ele está aqui, uma vez mais falando, não tem nada a ver com o universo, tem a ver com os pecadores, percebe? João 14:17, ele vai dizer, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo pelo qual Deus ama, meu irmão, está aqui. João dizendo, são vocês pecadores, são vocês desajustados com o padrão do Senhor. Esta humanidade que é caída, precisa de um Salvador, precisa de uma salvação, que ela só poderia vir de um Deus, que é sustentador e criador, mas pessoal, que ama, sente. Então percebe algo bastante importante, irmãos? Ele chega a dizer que este mundo, ele é incontável. Porque no final ele diz, esse mundo chamado todos.
É o que o versículo diz, para que todos, o mundo que crê. Então o mundo é grande de pecadores perecendo. E isso precisa nos desafiar. Isso precisa fazer-nos acordar. Como nós estamos lidando com este mundo caído chamado Iguaí? Quanto à nossa fé, quanto à nossa retórica cristã. Até porque há um todo que ainda está neste mundo caído, que pode ser alvo do amor desse Deus que é criador, sustentador, mas pessoal. Mas esse todo deste mundo chamado Iguaí caído, ele precisa ver um reflexo em nós. O Espírito Santo de Deus convence o coração, mas o pecador precisa ver em nós a expressão da salvação. Escreva isso no seu coração. Terceira realidade. Ele deu. Eu já tenho dito que nós não ganhamos, Ele deu. Percebe, irmãos, duas coisas aqui sobre o dar de Deus. O primeiro é que essa doação é uma doação que está acima de nós. É uma doação que não é limitada ao que fazemos. É uma doação que vem do céu. Mas a segunda compreensão de doar é uma doação que veio para morrer. Isso precisa nos libertar do nosso conformismo e religiosidade, de nos amparar em estacas culturais e achar que isso é suficiente. Irmãos, percebe algo bastante importante. No versículo 17 desse capítulo 3, ele muda a palavra deu por enviar, para que você entenda de onde vem o que é dado. Porque Deus enviou, versículo 17, enviou seu Filho ao mundo. Ele envia seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo, novamente, percebe que ele está falando do mundo pecador, miserável, que precisa de um Salvador. Ele está falando de homens e mulheres, inclusive, que você conhece, que eu conheço, nesta cidade. Ou seja, a doação do versículo 16 é Deus enviando seu Filho único ao mundo com uma missão. O que isso quer dizer para nós? Se nós formos alvo desta missão, nós fomos alvo, também temos uma missão. Nós precisamos entender que esse Deus que ama e que dá, Ele nos comissiona. Talvez seja a hora de nós pensarmos como estamos quanto à comissão. Aquilo que Ele nos estabeleceu para fazer. João, aqui no capítulo 10, versículo 16 e 17, nós vamos ver aqui o ponto alto dessa missão de Jesus. Olha só o que ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou, novamente ele dizendo, eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou da minha própria vontade. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Irmãos, então você percebe algo lindo da parte de Jesus. É que Jesus, Ele está dizendo com muita clareza que a razão pela qual o Pai o ama e o enviou é para que Ele fosse entregue por nós. A disposição de se doar por nós precisa ser também considerado a nossa disposição de nos doar para que os outros o conheçam. Irmãos, João 3,16 é Deus dando uma missão ao seu Filho.
E é o filho alegremente cumprindo a missão. É como se você que tem um filho dissesse a seu filho: olha, eu preciso que você faça algo para mim. Eu tenho uns inimigos que mereciam morrer, mas vai lá, morre no lugar deles para que eles vivam. É mais ou menos isso. E como eu e você, irmãos, estamos lidando com isso? Quanto de nós realmente tem sido morto para que as pessoas vivam? Nós estamos hoje na ceia do Senhor, lembrando que Ele foi morto para que nós vivêssemos. E talvez nós precisamos pensar um pouquinho nessa manhã, quanto de você está sendo morto para que a vida chegue na casa de alguém? Quanto da sua vontade está sendo morta? Quanto do seu tempo no celular está sendo morto? E você vai levar vida para uma pessoa que está doente, você vai levar vida para uma pessoa que está perdida, você vai levar... Quanto de você está sendo entregue em causa desta missão que nos foi dada? Quarta palavra, quarta realidade é o filho, é porque tem um filho na jogada. Ele diz que ele ama, de tal maneira, ele dá seu filho. Ele não dá qualquer coisa. Sabe, irmãos, curiosidade para vocês, existem algumas religiões que não conseguem entender isto. Os muçulmanos, por exemplo, eles tropeçam na ideia de que Deus Todo-Poderoso tem um filho e esse filho é dado por nós. Eles acham isso incompreensível. Mas há um filho. Há algo que saiu dele por nossa causa. Vamos ver o que João diz aqui, alguns textos bastante importantes. João capítulo 1, versículo 1, olha só, o João vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você percebe a grandiosidade desse texto? Primeiro, Jesus é Deus. Ele diz, o verbo era Deus, porque o verbo é o verbo de Deus, é o seu filho. Nós vamos ver mais na frente. Mas como se não bastasse, ele era Deus, ele estava com Deus, diz a palavra do Senhor, embora sendo distinto de Deus, porque ele estava com Deus. Mas agora algo mais importante é que ele sempre existiu na pessoa de Jesus, porque ele diz, no princípio era o verbo. Ele não veio a existir no princípio, ele já era no princípio. Algo de Deus muito caro lhe custou pela sua vida, pela minha vida. O que é que nós temos feito com isto mesmo? O que é que essa verdade tem nos comunicado? Por vezes a gente olha para João 3,16 e a gente lê com tanta facilidade, mas a gente não pensa o que está lá. Sabe, querido, aqui olha só, o versículo 14 de João 3, o que a gente vê aqui, ou de João 1 na verdade, a gente vê algo bastante importante. E o verbo se fez carne, o verbo que estava com ele, o verbo que era ele, o verbo que a despeito de ser estava é distinto dele. Ele está dizendo aqui no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como glória de unigênito do Pai. Percebe que o verbo era Jesus desde sempre. E três coisas importantes a gente vê aqui. Primeiro, é que o verbo que se fez carne, João diz que era filho unigênito. Ele diz algo mais aqui, que esse verbo que se fez carne é distinto do Pai, porque ele é filho único do Pai, que estava no princípio. Ou seja, ele estava com o Pai, e desde o princípio, ele já era assunto do Pai para nós. Irmãos, quando a gente pensa nisso, e há uma poesia do cantor cristão, que o cantor descrevendo de forma grata o sentimento de Jesus, que ele se deu por nós o que nós estamos fazendo por ele. Morri na cruz por ti, que fazes tu?
É lindo a gente vir num culto de ceia. É lindo a gente participar. Por vezes nós espiritualizamos tanto, mas a gente não está refletindo, porque ele disse, fazer isso em memória de mim. Faça pensando. Então Jesus é o Filho de Deus, não porque houve algum relacionamento entre Deus e a sua mãe Maria. Jesus é Filho de Deus porque Jesus sempre existiu desde o começo como Filho de Deus. Aleluia. Ou seja, irmãos, você é assunto de Deus desde o começo. Isso precisa animar você a fazer alguma coisa diferente daquilo que você faz hoje por Deus. Porque desde o começo você é assunto do Senhor. Ele era totalmente Deus, ele era totalmente Deus. E junto com o Pai e com o Espírito Santo, eles fazem a Trindade. Mas houve um que se deu, que se entregou, que morreu, que sofreu. Por você, por mim. O que fazemos? Quinta palavra e quinta realidade, crer, fé. Ele diz assim, todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, irmãos. O que significa isso? Primeiro, é que nem todos beneficiarão do que Jesus veio fazer. Ou seja, nem todos serão salvos. Mas somente aquele que crê é que não pereça. É só aquele que crê que terá vida eterna. O resto vai perder-se. O resto não terá vida eterna. Crer significa, irmãos, e aí que eu quero que você perceba como é que está a sua vida. Crer em Jesus não é retórica, não é palavra, não é discurso. Crer significa você aceitar profundamente as verdades de Deus como única realidade para a sua vida. Crer em Jesus significa dizer que Ele está certo e você está errado, por isso você que precisa se adequar a Ele e não Ele se adequar a você. Crer significa confiar no que Ele fez, no que Ele faz, no que Ele diz, indubitavelmente. Hoje a gente está querendo que Deus, Ele creia em nós e viva, porque a gente vive cheio de vontade, que se Deus não realizar as nossas vontades, percebe que está tudo invertido? O crente do século 21 é assim hoje, irmãos. Para que ele seja Deus, ele tem que me dar uma casa, tem que dar um carro, tem que dar... Meu irmão, tem um negócio muito errado. Ele não veio para isso. Eu vi esses dias uma canção, que eu fiquei assim, meu pai do céu. O cantor falava assim, olha, hoje você tem não sei quantos minutos, e que Deus te deu para a sua felicidade. Disse, para, essa música está errada. Que Deus te deu para a sua felicidade? Deus te deu o que Ele te deu para a glória do seu nome, não pelo seu, não pelo teu nome, é pelo nome dEle. Então tudo aquilo que nós temos, ó, que achamos ser, precisa ser para a glória de Deus. Então percebe algo bastante importante aqui, no versículo 11 e 12, do capítulo 1 de João, ele mostra, João uma vez mais mostrando aqui, sobre o que ele tem em mente, quando ele fala sobre crer em Jesus, ou receber em Jesus. Ele diz assim, Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, não creram nele. Mas a todos quanto receberam, ou seja, a todos quanto creem nele, creem no seu nome, creem na sua palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, receber e crer, percebe que estão juntas? Então não tem como eu dizer que eu recebo ao Senhor e não creio nele. Estar na igreja, mas viver uma vida totalmente torta, é incongruente, não combina. Estar na igreja, mas não observar Tito capítulo 2, é incongruente, não combina. Não tem como você dizer que recebe, mas não crê.
Porque o crer é o retrato de quem recebeu. E o crer é exatamente ter a palavra de Deus vivida em sua vida. Então percebe que por vezes o nosso discurso é muito mentiroso. Porque a gente diz que recebe, está aqui na igreja, mas a nossa vida não é a vida de quem creu. Porque a palavra não está nos transformando. Então, irmãos, receber o quê? Já que receber e crer é a mesma coisa. Ou se explicam, se fundem. Nós precisamos entender o que João está dizendo aqui em 6,35. Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Percebe que o que Jesus está dizendo para nós quando a gente recebe, é recebê-lo como ele é, não como eu acho que ele deve ser. Eu não recebo Jesus questionando sua palavra. Eu não recebo Jesus querendo atualizar a sua palavra. Eu não recebo Jesus colocando os porquês. Crer em Jesus é recebê-lo como alimento que satisfaz a nossa alma. Irmãos, nós precisamos ter Jesus como nosso tesouro mais precioso. Nosso tesouro. Sexta palavra. E sexta realidade. Perecer. Tem gente que vai perecer. Vai. Olha o que ele diz aqui. Todo aquele que nele crê, não pereça. Sabe, é porque vocês conseguem ver algo bastante importante nesse texto? Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o perecer é uma alternativa para quem não terá vida eterna. É por isso que, certa vez alguém disse, faz o inferno até que é um ato de misericórdia de Deus. Para quem não quer ir para o céu, vai para lá. Percebe aqui, irmãos? É quem não crê, não terá vida eterna. Tudo bem, mas vai perecer. É uma alternativa. Então, irmãos, o que a gente vê aqui é que as pessoas que não recebem Jesus e não creem nele como ele é, precisam entender o que significa a palavra perecer. Perecer, no capítulo 18, ou no versículo 18, vai dizer: quem nele não crê é condenado. Percebe? O perecer é condenação. Então, meu irmão, isso significa que quem não crê em Jesus está debaixo da ira de Deus e permanecerá nele. João 3,36 vai dizer que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Perecer, irmão, significa estar debaixo da ira de Deus. E eu vou lhe falar, quão horrenda coisa será um ser humano ficar debaixo da ira de Deus. Quão terrível coisa será para um ser humano estar debaixo da ira de um Deus onipotente. Um Deus que tem todo o poder. É perigoso. Finalmente, a última palavra: vida. Quem crê nele tem vida eterna. Sabe, isso não significa que você sempre existiu ou deve existir para sempre. O fato de ter vida eterna. O que João está dizendo aqui é que nem todo mundo terá vida eterna. Tem pessoas que vão ter sofrimento eterno, lamento eterno, e não vida eterna. Alguém escreveu que temos a vida eterna porque Cristo morreu em nosso lugar e porque nele está a vida. É o que 1 João 5,11 vai dizer. Ele e nele está a vida. Dito de outra forma, só a vida quem tem o Filho.
Se eu não tenho o Filho de Deus, eu não tenho vida. Porque a vida é garantida àqueles que são novos nascidos. Aqueles que nasceram de novo. A vida do Filho é para aqueles que estão nele. E por isso ela é eterna. Porque Jesus chega a dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ah, que maravilha. Meu irmão, se agarre com Jesus, para que você não morra, viva para sempre, uma vida maravilhosa, uma vida feliz, alegre. Porque se você negligenciar, irmãos, você estará debaixo da ira de Deus, de um Deus que é todo poderoso. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele já pagou, não precisa você pagar. Por isso ame-o simplesmente, viva e se envolva com aquilo que para ele é importante, a sua missão. Jesus, ele nos remove da ira do Senhor. Mas sem ele, nós estamos expostos à ira do Senhor. Talvez eu deva concluir fazendo algumas perguntas para você, para que você reflita. A minha pergunta primeira é: você vive o perdão na vida liberta de João 3,16? Talvez eu deva perguntar para você: você está livre do medo da morte? Como João 3,16 nos ajuda a não ter medo da morte. Eu talvez deva perguntar para você: você se sente amado? Como João 3,16 diz que você é amado? Porque o segredo de se ser e sentir amado é conhecer ao Deus que ama. Percebe que eu não estou perguntando se você conhece João 3,16? Não estou perguntando se você tem decor João 3,16. Só estou perguntando se você vive João 3,16. Só estou perguntando se ele é uma realidade na sua vida. Se tudo que você faz é amparado por João 3,16. O meu desejo nesta manhã é, ainda que bem pouco, porque eu teria que gastar um mês aqui explicando a vocês só João 3,16. Mas eu simplesmente quis nessa manhã trazer um pouquinho de vislumbre de um texto que você conhece muito bem, mas que talvez não o conheça. Meu irmão, minha amada irmã, a minha oração é que Deus te dê e me dê fé para vivermos João 3,16. A minha oração é para que você e eu, nós creiamos nas promessas de João 3,16. Recebendo João 3,16 em nossa vida. E assim, estarmos prontos para o encontro com Jesus.